aí, como vai você? Bem, aqui é o André Santos do Mentor Planilha e antes de mais nada, parabéns por você ter chegado até aqui, né? Você está fazendo parte aqui desse mini curso. Com certeza, se você se inscreveu lá para estar fazendo esse curso, é porque você quer se aprimorar como profissional, né? Você quer ter o Excel aí no seu currículo, você quer evoluir na sua carreira, né? Ou simplesmente quer aperfeiçoar aquilo que você já sabe, né? E nesse mini curso, a gente vai estar tratando sobre o Excel em si, né? Como trabalhar com Excel e nós vamos pegar aqui desde o princípio básico, né? Eu vou ensinar várias coisas básicas e também várias coisas extremamente funcionais, tá? Para você já se, digamos assim, ser um profissional que tem um certo domínio já da ferramenta, pelo menos para funções mais básicas, né? Claro, né? Então, vamos lá. Antes de mais nada, o Excel ele é um programa, né, que faz parte aí do pack de programas do Microsoft Office, né? Então, o Excel ele faz parte ali daquele conjunto de programas da Microsoft, que é composto ali pelo os mais conhecidos, né, digamos assim, que é o Word, o Excel, o PowerPoint. Tem outros programas também, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas esses são os três mais conhecidos, né? Eles fazem parte de um pack da Microsoft, tá? E eles estão presentes hoje em praticamente todas as empresas que você possa imaginar. E também está presente praticamente em todos os computadores de todo mundo. Então, provavelmente, se você tem um computador na sua casa, provavelmente você já tem o Microsoft Office, aí você já tem o Excel, o Word, o PowerPoint aí. Caso você não tenha, que eu acho muito difícil, é só você dar um Google lá e pesquisar, né? Para estar fazendo o download ou procurar com alguém, né, que faz esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho para poder te ajudar, tá instalando, ver questão de licença e tudo mais. Mas geralmente todas as empresas, né, elas já possuem o pacote Office instalado nas suas máquinas, inclusive o Excel. Desde pequenas até grandes empresas, praticamente toda empresa tem planilha. Praticamente toda empresa tem alguma planilha para fazer algum tipo de controle, né? O N controles, cruzamentos de dados. Então, saber Excel é algo simplesmente crucial, crucial, é algo, olha, muito importante para sua carreira, é você conhecer o Excel. Por incrível que pareça, hoje muitas empresas não têm, tem pessoas que não sabem usar a ferramenta, não sabem usar o Excel. E essas pessoas perdem muitas oportunidades, tá? Eu vou dar o exemplo meu, né? Por eu saber Excel, isso abriu muitas portas para mim nas empresas por onde eu trabalhei. Porque toda empresa ela tem necessidade de fazer controles, né, de ter planilhas e e quando você começa a desenvolver algo, né, as pessoas pensam, putz, legal isso, nossa, isso é muito bom, poxa, legal, essa planilha ajudou bastante a gente. Aí de repente aparece uma outra demanda aqui, uma demanda ali, e você vai fazendo, né, vai fazendo, e você vai evoluindo cada vez mais. Isso vai aumentando a sua utilidade e o seu valor para a empresa. Então, saber Excel simplesmente abre portas, tá? Abre portas e faz crescer muito o seu valor para qualquer empresa em que você trabalhe, tá bom? Você tem uma habilidade em lidar com planilhas. Tá? E o Excel ele não é o único programa de planilhas, a gente tem lá o LibreOffice também, que é o software gratuito, né? E tem também o Google Planilhas, que eu venho usando bastante, inclusive, né? Por ser mais fácil de compartilhar, acessar online, celular e etc. Várias empresas também estão utilizando, mas você sabendo o Excel, você não vai dominar só o Excel, você vai ter também um bom domínio dessas outras ferramentas também, tá bom? Então vamos lá, já vamos aqui para a nossa primeira aula. Abrindo o Excel, né, você vindo bem o Excel, ele tem essa é a imagenzinha dele, né? Você faz uma pesquisa, você encontra ali o Excel aí no computador. E, na verdade, eu vou abrir um novo Excel aqui para vocês. Ó, Excel.
Na verdade ele já está aberto, ele não vai abrir de novo, né? Mas tudo bem. Eu já estou aqui dentro de uma planilha do Excel e eu vou explicar para você como é que funciona aqui dentro. O Excel ele é composto por linhas e também por colunas. As linhas elas são numéricas, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, tá? E por aí vai, com N linhas. As colunas elas são letras, né, indo de A a Z, certo? Então, por exemplo, se eu estou aqui, onde eu estou? Onde eu estou localizado? Eu estou na D3. Sempre quem manda é a coluna de cima, tá? Então ela leva a primeira nomenclatura, não é 3D, mas sim D3. Por quê? Porque eu estou na coluna D, na linha 3. Tanto que a gente pode ver aqui, ó, eu estou na D3, tá? Se eu passo por lá de cá, eu estou agora na E3. Pode ver que eles ficam destacados aqui. Se eu vim cá para baixo, eu estou na I21. Então, eu estou vendo ali no cantinho a I21, tá? Eu estou na I21. Essa é a minha localização aqui nesse momento na planilha, tá? Não é difícil, não é tão difícil quanto as pessoas pensam, tá? E você vai aprender, você vai entender isso, tá bom? Então, vamos lá. Aqui dentro dessas células, né? Que como é chamado, cada quadradinho desse aqui é uma célula, tá? Então, vamos lá. Aqui é uma célula. Eu coloquei um A aqui na célula B2. Vou colocar um 3 aqui, por exemplo, na B3. Ele consegue trabalhar tanto com letras, números e, é claro, com fórmulas, né? Que é a barra de fórmula aqui em cima. Então, por exemplo, supomos que eu queira escrever o meu nome, eu posso simplesmente escrever normalmente o meu nome aqui. O meu nome está na A1. A1. Beleza? Então aqui a gente consegue escrever, a gente consegue pegar e arrastar, fazer uma célula ficar bem grande, né? Lembrando que quando você pega e arrasta, você arrastou toda a coluna, então tudo aqui vai ficar nessa dimensão aí. Lembrando que a gente também consegue mesclar, ó. Eu vou selecionar essas três aqui e vou mesclar e centralizar. Só apertar aqui, ó. Aí perceba que as três virou uma só, sem alterar os de baixo. Tá vendo? Então eu posso escrever alguma coisa aqui, né? Eu estou fazendo isso sem alterar as aqui de baixo, né? E eu posso vir aqui simplesmente desmesclar ela, tá? Então aqui, vamos dar uma olhada aqui em algumas opções. Em arquivo, né? A gente consegue aqui em novo, tá criando uma nova tabela, ó, uma do zero, ou usar alguns modelos, né, que já tem no próprio Excel, né, são um pouquinho mais avançados, tá? Ou a gente pode abrir um arquivo, ou a gente pode salvar o nosso arquivo, a gente pode salvar tanto no computador quanto no OneDrive, a gente pode imprimir, a gente pode compartilhar com uma outra pessoa, a gente pode exportar isso, inclusive, em PDF, né, e em XPS. Lembrando que o salvar, a gente consegue salvar em vários formatos, tá? Se eu vim aqui no computador, né, eu posso escolher entre vários formatos aqui para estar salvando, inclusive o CSV, que é muito usado, né? Só que não use CSV, tá? Não use CSV, ele é bem específico, tá? Não use isso aqui sem que você saiba o que você está fazendo, você vai bagunçar toda a sua planilha. Mas o formato mais utilizado aqui é o XLSX, tá? Que é o formato, né, recente, o formato agora, o formato mais recente da Microsoft, certo? Vou voltar aqui para minha planilha e vamos lá. Perceba que ele criou umas linhas aqui pontilhadas, né? É porque eu fui na opção lá passei pela opção de imprimir. Sempre que a gente passa pela opção de imprimir, ele cria essas linhas pontilhadas aqui mostrando a área de impressão. Então significa que isso aqui é uma folha, tá? Isso aqui é uma folha de impressão, ali já é outra, então você sabe que se você começar a escrever algo aqui e terminar aqui, vai dar ruim, porque aqui é a divisória entre uma folha e outra, então vai ficar metade aqui e metade em outra folha se você for imprimir, tá bom?
Aqui na parte inicial, a gente tem opções aqui de mudar qual é a fonte do nosso texto, ó. Por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, teste. Ela está na fonte calibre. Se eu vim aqui mudar para essa de cá, ele vai mudar ali a minha fonte. E assim vai. E aqui é o tamanho, olha, eu consigo ir aumentando e diminuindo o tamanho desse texto. Ou também consigo por aqui. Aqui eu posso ativar o negrito, ou itálico, ou sublinhado. Consigo criar bordas, ó. Por exemplo, eu vou apagar aqui e vou botar bordas aqui. Eu quero botar só uma borda inferior. Eu aperto e pronto. Ele fez uma borda inferior ali. Eu quero criar bordas para tudo isso aqui. Então, pronto, ele criou borda para tudo. Aqui a gente consegue pintar. Por exemplo, eu vou selecionar toda essa área aqui e eu vou pintar de branco. Então, pronto, ele pintou toda essa área aqui de branco. Vou selecionar toda essa área aqui. Eu vou pintar de azul. Pronto, toda essa área ficou pintada de azul. Aqui a gente pode escolher a cor do texto, né? A gente pode mudar a cor do texto que a gente escreveu aqui. Eu venho aqui e eu posso mudar a cor desse texto, ó. Vermelho. Vou voltar para preto. E é isso. Aqui a gente consegue centralizar um texto, ó. Teste, eu vou botar ele no centro agora. Eu vou alinhar ele aqui para a direita, vou para a esquerda, centro de novo. E essas opções aqui de cima também são bem legais porque a gente consegue, por exemplo, nós supomos que é uma célula grandona assim, a gente consegue dizer a orientação que esse texto vai estar alinhado, para baixo ou para cima, ele vai colar lá em cima ou aqui no meio, por exemplo, ele ficou no meio bonitinho, tá vendo? Bem legal também. Então a gente tem uma série de opções aqui, como por exemplo deixar o texto de forma vertical, ó, ou girar para cima, né? Dá para fazer coisas bem legais aqui para deixar suas planilhas bem bonitas com aquelas cara de software, né? Então tem várias funçõezinhas aqui, como por exemplo criar uma quebra de texto, né? A gente vai estar vendo melhor isso, mesclagem que eu já mostrei, mudar o formato, né? A gente vai entrar nisso aqui também, tá? Então vamos lá. Vamos começar já a usar a nossa planilhinha aqui. Vamos começar a entrar nas funções matemáticas aqui na nossa planilhinha. Então, eu estou aqui, por exemplo, agora na B2. Eu vou botar um 10 aqui na B2. E aqui na C2, eu vou botar um 15. E agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer a soma desses dois. Tá? Vai ser a nossa primeira operação matemática, que vai ser a soma. Vou até já usar recursos aqui, ó, mesclar e centralizar. Vou escrever aqui, ó, soma. É a primeira coisa que a gente está testando, né? Que a gente está aprendendo. Então vamos lá, vou botar tudo isso aqui no centro. Tá, então eu preciso somar aqui 10 com 15. Sempre quando a gente vai iniciar uma fórmula, a gente bota o igual na frente. Quando você bota o igual na frente, ele entende que é a hora de chamar uma fórmula, né? Então aqui eu vou botar igual. Qual é a forma que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, 10, no caso a coluna B2, né? Aqui, ó, B2. Posso botar um mais e C2. Pronto, ele já trouxe o resultado aqui para mim, ó, que aqui no caso deu 25. Mas também, aqui eu não, na verdade aqui eu não usei fórmula nenhuma para isso, tá bom? E eu vou mostrar agora como fazer isso usando fórmula, porque nem sempre dá para você fazer isso. E se eu tivesse aqui, por exemplo, vários números aqui, como é que eu ia somar? Eu ia vir aqui, ia fazer isso, e isso, e isso, e isso, e eu ia ir até lá embaixo para poder fazer isso. Aí não rola, né? E não dá certo, né? Se eu tentasse fazer isso aqui, será que ia dar certo? Não, também não dá certo, tá bom?
Então, como é que a gente faz uma soma assim de um bocado de item ao mesmo tempo? Essa forma aqui é sem fórmula nenhuma. Então, e ela não tem muito recurso. Na verdade, não tem recurso nenhum. Agora, o que que eu vou fazer? Para não ter que fazer tudo isso aqui, eu vou começar a usar a fórmula. A primeira fórmula que eu vou usar é a fórmula, vou botar aqui em maiúsculo, ó, quando a gente começa a escrever, ele já ajuda a gente, né? Ele já vai mostrando algumas fórmulas aqui, ó, por exemplo, ó, que a gente vai precisar a primeira, que é a soma. Ó, soma todos os números em um intervalo de células. Então, eu vou usar o soma. Então, ele está mostrando aqui que eu preciso selecionar os números. Então, eu vou selecionar agora, eu vou apertar, não vou soltar o mouse, vou continuar segurando e ó, puxei para cá. Vou fechar e vou apertar Enter. Pronto, ele trouxe o 25 para mim, que é a soma do 10 mais o 15. Vou botar uma cor aqui. Ele trouxe o 25 para mim, que é a soma do 10 e o 15. Então, o que que eu fiz aqui? Eu selecionei. O que que significa esses dois pontinhos aqui? Esses dois pontinhos, ele significa que é do B2 até o C2, tá? Então, eu estou pegando aqui, ó, do B2 até o C2. Então, vamos lá. Essa é a primeira fórmula, né? A forma simples. E se eu quiser somar tudo isso aqui, eu vou fazer assim, ó, soma. Vou selecionar aqui do B2, não vou soltar o mouse, tá? Tô segurando. Vou pegando e vou arrastando, ó, até aqui embaixo. Pronto. Ele já somou para mim. Já me disse que dá 425, a soma de todos esses números aqui. Como é que ficou aqui? Ficou B2, né? O início vai ser aqui, vai ser no B2, somar até o C18. C18, que é o que está aqui embaixo. Né? Então, ele entende que vai iniciar no B2, ele vai ter que arrastar isso até lá o C18, tá? Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui? É como se ele tivesse do lado de cá pegando B2 até a B18 mais C2 até C18, tá? Então, é sempre assim que a gente faz esse tipo de fórmula, tá? É só a gente pegar e arrastar. Então, B2 até C18 e ele entendeu. Bem mais simples do que ter que fazer dessa forma aqui, certo? Então, essa é a nossa primeira, né, operação matemática, que é a soma, né? Certo. Vou separar ele aqui com bordas. Ó, vou pegar aqui, vou arrastar para cá para diminuir, vou reorganizando. Agora eu vou fazer uma divisão. Como que se faz uma divisão? Divisão, vamos lá, eu vou botar um 10 aqui e um 5 aqui. A divisão, de novo, vou botar o igual. Eu vou pegar o primeiro número, quero dividir, vou botar a barrinha aqui, né? A barrinha de divisão, sempre a gente vai botar dessa forma, dividido por 5, que está aqui no F2. É 2 dividido por F2. Quanto que deu? Deu 2. Entendeu? Então, é assim que se faz uma divisão. Uma forma bem simples de se fazer. Tá? Assim que a gente consegue estar fazendo uma divisãozinha. Certo? E uma subtração. Deixa eu pegar aqui. Jogar para o lado de cá. Subtração. Vou botar 10 de novo e 5 aqui de novo. Como é que eu faço uma subtração? 10 menos 5. Ah, André, mas aí não tem como eu fazer daquela forma ali, com um bocado de funções. Olha, aqui é lógica. Pela lógica, não tem como.
não tem uma fórmula que eu vou usar para fazer daquela mesma forma ali. Porque para e pensa, se eu tenho X números, como que seria uma subtração dessa forma? Por exemplo, subtração B2 a C18 não faz o mínimo sentido matematicamente falando, né? Subtração é um por outro, divisão um por outro, soma, você pode somar N valores, né? Então, vamos lá, agora multiplicação. Eu acho que você já deve ter entendido a lógica até aqui. Multiplicação, vou botar o 10 aqui, vou botar o 5 aqui. Como é que eu faço a multiplicação? 5 vezes 10. Asterisco é o símbolo para a gente estar fazendo a multiplicação, tá bom? Poderia fazer o contrário também, 10 vezes 5, né? Tanto faz. E tá ali, ele me deu 50, que no caso é a multiplicação de 10 por 5. Entendeu? Então a gente tem a soma, a gente tem a divisão, a subtração e a multiplicação, certo? E vamos lá, antes da gente avançar, eu vou falar aqui para você um pouco mais sobre as formatações de número. Aqui a gente está vendo 70, tá? Só está sendo 75, na verdade, né? 75. Supomos que isso aqui é reais. Eu quero falar, isso aqui são 75 reais. Eu posso vir aqui, ó, e escolher uma formatação para essa célula, ó. Aqui já tem um atalho para moeda. Se eu clicar, ele já vai colocar ali, ó, 75 reais. Esse 50, ó, sempre aqui em cima, tá? Vou botar aqui moeda. Mesma coisa, 50 reais. Contábil também é moeda, né? Data abreviada. Se eu botar isso aqui, ele endoidou aqui, né? Ele transformou isso em data. Fez uma loucura aqui. Em hora, também enlouqueceu. Fez uma maluquice aí. Em porcentagem, converteu para porcentagem, mas uma coisa um pouco doida ali, né? Número. Volto ali para número. Inclusive, eu posso diminuir ou aumentar essas casas decimais apertando aqui, ó. Aumentar as casas decimais ou diminuir as casas decimais. Mas eu vou deixar aqui que é moeda. É reais. Certo? Ok, então esses são as operações matemáticas mais simplesinhas, né? E é claro, falando de operações matemáticas, uma das coisas que se faz muito em empresa é média, tirar média de resultados. E como que se faz uma média, hein? Como que a gente tira uma média? Eu vou botar alguns números aqui para a gente poder fazer uma média. Vou botar números aleatórios. 7, 13, 21, 2, 21 de novo. 7, 4. Como é que funciona matematicamente uma média? Uma média, ela é a soma, né, de todos os números ali. Uma média simples, é claro. Ela é a soma de todos os números multiplicado pela contagem deles, né? Então aqui tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 números, né? Então seria a soma de todos eles, né? Que aqui dá 205 dividido por 7. Então a gente chegaria na média, mas eu vou precisar ficar fazendo isso? Não, a gente pode usar uma fórmula, que é a MED, retorna a mediana ou número central de determinado conjunto de números. Então, vou botar aqui, ó, MED e vou selecionar. Pronto, ele me deu uma média, que aqui no caso é 21, a nossa média. Vamos tirar a prova disso? Vou fazer um soma, vou somar todo mundo, deu 205, e eu sei que aqui tem 7, então 205 dividido por 7. Não, ele deu 29. Ele deu um valor diferente aqui, hein? Deixa eu ver esse média aqui. Média número 1, número 2. Deixa eu clicar aqui para a gente dar uma olhadinha nessa fórmula. Se eu usei a fórmula correta, né? Claro. Vamos ver se ele vai se conectar. Acho que não vai. Mas deixa eu apagar ela aqui e mostrar uma coisa para você.
Na verdade, aquela fórmula ali, ela está erradíssima, tá? Quando a gente seleciona aqui embaixo, a gente consegue, quando a gente seleciona, a gente consegue olhar aqui embaixo e meio que já ver algumas algumas informações bem interessantes, ó. Por que que eu já falei para vocês logo de cara que ele era 205? Porque aqui embaixo ele já estava mostrando para mim e já estava mostrando a contagem, né? E aqui embaixo também já estava me mostrando qual é a média, ó. Tá vendo? Que foi exatamente aquela média que a gente tirou ali. Já a fórmula, ela foi a fórmula incorreta. A fórmula correta aqui no caso não é o MED, é o média, né? Faltou a gente usar um acento, tá? Então, o média a gente seleciona e pronto. Ele deu a média para mim sem precisar de ficar fazendo toda essa conta aqui, tá? Então, uma dica bem interessante é fazer o quê? É dar o igual aqui e tentar buscar aquilo que você está procurando. Como, por exemplo, eu queria o média. O que que eu fiz errado? Eu não botei o acento no média, tá? E as fórmulas do Excel, não só do Excel, mas também Google Planilhas, né? Eles aceitam acento, eles trabalham com acento, tá? Então, o que que eu fiz de errado ali? Eu coloquei só ME e não me atentei, escolhi o média aqui, né? Porque o médio também ele traz uma mediana, mas seja outra coisa, tá? E na verdade é o média, tá bom? Então já fica essa dica aí para vocês. Quando você digita aqui alguma coisa, você vê uma série de fórmulas aqui, ó. Por exemplo, o maior retorna o maior valor equésio de um conjunto de dados, por exemplo, o quinto maior número, né? Então, se eu pegar aqui, né, se você for bem curioso, você pode fazer assim, ó, deixa eu ver aqui como é que funciona essa fórmula aqui, né? Se bem que essa daqui não quis funcionar de jeito nenhum, ela tá pedindo para botar um K, quebrou, né? Mas o que que eu quero que você entenda, né? Quando você dá o igual aqui, você digita alguma coisa, você vai vendo todas as fórmulas aqui, que não digitei M, então as fórmulas aqui com M, né? E você pode pesquisar sobre essas fórmulas, né? Para você ir se aperfeiçoando mais aí no seu nível de Excel, conhecendo mais fórmulas, né? E sempre que a gente clica nela, tem uma explicaçãozinha, né? Essa explicação ela não é tão boa como, por exemplo, do Google Planilhas, né? Que você tem um guia específico para cada fórmula, né? Dentro do próprio Google Planilhas, né? Mas ela já ajuda, ó. Retorna o valor mínimo contido em um conjunto de valores. Textos e valores lógicos são ignorados. Deixa eu usar aqui. Vou fechar. E o que que ele fez aqui? Ele me retornou o menor valor, que no caso é o 4, né? O mínimo. Aqui ele deixou bem claro do que se tratava essa fórmula. Tá? Mas o objetivo dessa primeira aula é que você tenha uma noção de uso do Excel, né? Que você aprenda aí algumas funçõezinhas bem básicas e, é claro, né? Como você abrir, né? Abrir uma planilha e principalmente que você pegue essa lógica que eu acabei de mostrar para você, que você dando o igual aqui, você pode ver, mas eu vou digitar, né? Você pode ver aqui fórmulas disponíveis, né, para você estar utilizando. Então, uma dica que fica aqui para você dessa primeira aula é você estar, né, utilizando o igual aí, alguma letra depois, para você estar aprendendo fórmulas novas, né, para você sempre estar testando, né, aprendendo coisas novas, tá bom? Essa é a nossa primeira aula, acho que ela ficou bem grandinha, tá? Mas eu quero que você teste isso aí, que você faça algumas coisinhas, somas, divisões, subtrações, né, multiplicações aí no seu Excel, tá bom? Para você já ir se familiarizando com a ferramenta, tá bom? Ah, e é claro, eu já ia me esquecendo, né? Logo abaixo desse vídeo aqui vai ter um link para você baixar centenas de planilhas já prontas,
tá bom? Vão ter mais de 700 planilhas, né? Quem sabe quando você baixar já tem até mais. Eu já tenho disponibilizado um arquivo com mais planilhas, tá? Mas vão ter várias, centenas de planilhas já prontas sobre diversos temas, todos organizadinhos por pasta, gratuitamente aí para você, tá? Para você ir dando uma olhada, né? E futuramente, é claro, você vai conseguir abrir isso e entender todas essas planilhas e fórmulas, né? Mas por enquanto é bom para você já, né, ter algumas planilhas prontas em mãos para você ir entendendo como é que funciona. E quem sabe tem até alguma planilha que você está procurando, né? E já está junto dessas daí. Então o link vai estar logo abaixo aqui desse vídeo para você fazer o download gratuitamente, tá bom? E é isso, nos vemos na próxima aula e tchau, tchau.